Bem, pessoal, então a gente estava falando de ácidos e de bases. A gente estava falando de ácidos e de bases. Então, vocês já sabem quais são as bases fortes, quais são os ácidos fortes, quais são os ácidos fracos, né? Vocês já sabem como calcular o pH. Então, você lembra que pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Você lembra que o pOH é menos log na base 10 da concentração de OH-. Você lembra que você pode correlacionar a concentração de H+ com a concentração de OH-, né? Falando que isso daqui é igual a KW, simplesmente 10 elevado a menos 14. E você tem que pH mais pOH é igual a 14, tá? Que a gente demonstrou agora antes da aula, tá? Uma coisa que é interessante eu falar para vocês é que a gente tem a definição de Arrhenius. A definição de ácido base de Arrhenius, né? Você sabe que, de acordo com a definição de Arrhenius, ácido é quem libera H+. Base é quem libera OH-. Ah, Agora você imagina que, de acordo com a definição de Rollston-Lowry, né, você vai imaginar que ácido é quem reage com OH-. Professor, o que que você quer dizer? Por exemplo, espécies como, por exemplo, o hidróxido de ferro. Tem aqui o hidróxido de ferro. O hidróxido de ferro, ele não libera OH-. O hidróxido de ferro não libera OH-, mas ele se dissolve em meio ácido. Então você imagina o seguinte: o hidróxido de ferro, ele não é uma base de Arrhenius porque ele não libera OH-, né? Mas ele é uma base de Bronsted-Lowry por quê? Ele reage com H+. Então você imagina que alguns hidróxidos de metais de transição, eles não liberam H-, mas reagem com ácidos. Então você fala que eles não são ácidos, que eles não são bases de Arrhenius, mas eles são bases de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque reagem com H+. Sabe? Então aqui é um exemplo do ferro 3. O alumínio é a mesma coisa. Você imagina que o hidróxido de alumínio, ele não libera OH-, mas ele reage com H+, mas ele reage com H+. Então você imagina que o hidróxido de alumínio reage com H+. Então você vai falar que ele não é uma base de Arrhenius, mas é uma base de Bronsted-Lowry. Você também tem o termo anfótero. O que é uma substância anfótera? Uma substância anfótera é uma substância que se dissolve na presença de ácidos e de bases. Então, por exemplo, hidróxido de alumínio é uma substância anfótera, né? Se você tem hidróxido de alumínio, você tem aquela solução gelatinosa, né? O hidróxido de alumínio em solução, ele parece uma gelatina. Se você adicionar excesso de hidróxido de sódio a uma solução de hidróxido de alumínio, essa solução gelatinosa, ela vai desaparecer, ficar totalmente incolor e sem nenhuma turbidez, né? Por quê? Porque o hidróxido de alumínio,
ele vai reagir com o OH- para formar essa espécie aqui, que tem carga e é solúvel em água. Então, se você tem, por exemplo, uma solução de nitrato de alumínio, você joga hidróxido de sódio na solução, você observa a formação do precipitado gelatinoso, que é o hidróxido de alumínio. Se você joga mais hidróxido de sódio ainda, você solubiliza completamente esse precipitado gelatinoso, que é o hidróxido de alumínio, porque ele vai virar essa espécie aqui. Então, você fala que o hidróxido de alumínio é uma substância que é anfótera. Por que ela é anfótera? Porque ela reage com ácidos e com bases. Você pode imaginar que essa espécie aqui não libera OH-, nem H+, mas ela reage com OH-. Então, você imagina que ela pode ser, que o hidróxido de alumínio pode ser considerado como uma base ou como um ácido de Bronsted-Lowry. Tá bom? Então, não esqueçam nunca da definição de substância anfótera. Tá? Substância anfótera se dissolve em meio ácido e também se dissolve em meio alcalino. Um outro exemplo de substância anfótera é o hidróxido de cromo 3. Ele se dissolve em meio ácido e também se dissolve em meio alcalino. Agora, mais uma vez, né, falando do ensino médio, os livros de ensino médio às vezes acabam ensinando a coisa de uma maneira meio errada. Às vezes você consulta o livro do ensino médio, ele fala assim: o ácido é uma substância que libera H+. A base é uma substância que libera OH-. Um sal surge da reação entre um ácido e uma base e é neutra. Então, você sempre parte do princípio que você tem uma base, né, por exemplo, hidróxido de sódio, que reage com o ácido clorídrico para formar cloreto de sódio e água, né? Então, parte do princípio que ácido base dá o sal, que é neutro. Só que isso não é bem a verdade. Então, o pessoal sai do ensino médio com aquela ideia que todo sal é neutro, que ele não vai alterar o pH da solução. Isso não é verdade. Eu apresento para vocês a teoria do ácido da base conjugada. Quando você tem um ácido forte, por exemplo, você tem aqui o ácido clorídrico. Você tem aqui um ácido forte, você tem o ácido clorídrico. Esse ácido aqui, ele se dissocia, né? Na verdade, aqui não tem nenhum equilíbrio. A reação acontece, desloca 100% dos reagentes para os produtos, né? Quando o ácido clorídrico ele se dissocia em água, ele libera H+, elementos. 100%. Quando o hidróxido de sódio se dissocia em água, ele se dissocia 100% do sódio e OH-. Quando você faz essa reação aqui de cima, né, o hidróxido reage com ácido para formar o cloreto de sódio e água. Na verdade, você imagina que o cloreto de sódio é 100% solúvel em água, né? Então, na verdade, se você for escrever essa reação na forma iônica, né, você pode até suprimir o sódio e o cloreto, né? Você pode até suprimir o sódio e o cloreto. Nessa reação daqui de cima, eu posso escrever simplesmente como OH- mais H+, que vai dar água, né? Aí você pensa o seguinte: o sódio que veio de uma base forte, ele não tem qualquer tendência de reagir com a água e voltar a ser hidróxido de sódio. O cloreto, o cloreto que veio de um ácido forte, ele não tem qualquer tendência de reagir com a água e voltar a ser um ácido clorídrico, né? Agora, quando você tem ácidos e bases fracas, aí você tem o termo ácido-base conjugado. O que isso quer dizer? Você tem, por exemplo,
o ácido acético. O ácido acético se dissocia parcialmente em meio aquoso para dar acetato mais H+. Você imagina que o ácido acético, obviamente, é um ácido, e o acetato é a base conjugada desse ácido. Então, se você tiver uma solução de ácido acético com uma solução de ácido acético, obviamente essa solução vai ser ácida. Mas se você tiver uma solução de acetato de sódio, você vai ter uma solução levemente alcalina, com pH ali próximo de 8,5. Por quê? Por quê? Porque o acetato é a base conjugada desse ácido fraco. Tá? Então, é a mesma coisa. Se você tem uma solução de amônia, você tem uma solução alcalina. Por quê? Porque a amônia reage com a água para dar o amônio e liberar o H-. Se você tem uma solução de cloreto de amônio, você tem uma solução que é levemente ácida. Por quê? Porque o amônio vai se dissociar para dar amônia mais H+. Então, aqui você imagina que aqui é um ácido e aqui é a base conjugada. Aqui você tem a base e aqui você tem o ácido conjugado. Aqui você tem a base e aqui você tem o ácido conjugado. Então, você imagina o seguinte, quando o sal deriva de um ácido e de uma base forte, aí sim, você tem um sal neutro. Né? Ele não vai alterar o pH da tua solução. Aí tem em mente, por exemplo, o acetato, ele é a base conjugada do ácido acético. Uma solução de acetato de sódio é alcalina. Amônia é uma base. Uma solução de hidróxido de amônia vai ter pH ali próximo de 10. Né? Só que se você tiver uma solução de cloreto de amônio, essa solução ela vai ser ácida. Você imagina que essa propriedade, entendeu? De você ter essa propriedade de você ter um ácido fraco que resulta numa base conjugada que te define o termo tampão. Sabe o que quer dizer tampão? Já ouviram falar no termo tampão? Às vezes eles falam, prepare uma solução tamponada em pH 7. Prepare uma solução tamponada em pH 4,5. O que você acha que quer dizer tampão? Pessoal, você imagina que o tampão é quando você tem uma mistura de um ácido fraco com a sua respectiva base conjugada. Né? Então, por exemplo, se eu quero ter uma solução em pH 7, deixa eu ver, eu quero uma solução em pH 7, então eu vou preparar uma solução de ácido clorídrico, vou preparar uma solução de ácido clorídrico de concentração 10 a menos 7 mol por litro. Não vai dar muito certo. Você imagina que a minha concentração de H+ é muito baixa. Se cair uma gotinha de hidróxido de sódio, já altera completamente. Então, eu quero um pH 7, tal. Preparar uma solução 10 a menos 7 mol por litro de ácido clorídrico não vai me ajudar a ter esse pH. Mesmo que fosse um pH 6,5. Então, o que eu faço? Eu faço uma mistura do ácido conjugado com a base conjugada. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer o tampão amônio. Então, por exemplo, se eu tenho
Eu faço uma mistura, o tampão amônio, eu faço uma mistura de amônia com cloreto de amônio. Você imagina que se eu adicionar ácido nessa mistura, o que que vai acontecer? A minha amônia vai virar amônio. Se eu adicionar base nessa mistura, o meu amônio vai virar amônia. Então você imagina que se eu colocar ácido, se eu colocar base, eu só vou mudar a proporção que tem entre a base e o ácido conjugado. Mesma coisa, eu vou fazer um tampão acetato. Eu vou fazer um tampão acetato, né? Então eu vou colocar ácido acético, vou colocar ácido acético e eu vou colocar acetato de sódio. Então você imagina que se eu colocar hidróxido de sódio nessa solução, que é uma base forte, eu vou fazer o meu ácido acético virar o quê? Acetato. Se eu colocar ácido clorídrico, por exemplo, nessa solução, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu acetato virar ácido acético. Então, mais uma vez, eu tenho uma mistura de um ácido fraco com a base conjugada dele. Se eu adiciono ácidos ou bases a essa mistura, você vai mudar o quê? A proporção entre o ácido e a base conjugada. Então, você sabe me dizer como que eu posso me dar uma equação que me relaciona a concentração do ácido com a base conjugada com o pH? Sabe me deduzir uma equação que me correlaciona o pH com a concentração do ácido e da base conjugada? Bem, eu vou falar que meu ácido fraco é esse daqui, H. Eu vou falar que HA se dissocia para dar H+, mais a base conjugada. Então, você imagina que esse daqui é meu ácido, essa daqui é a minha base conjugada, certo? Ácido, base conjugada, ok? Ah, como é que é a mesma equação do equilíbrio químico? Produto sobre reagente, né? Então tá, eu vou escrever a equação do equilíbrio químico. Os meus produtos são H+, mais a base conjugada, dividido pela concentração do meu ácido. Né? Isso daqui é igual a minha constante de dissociação ácida. Ok? Então você imagina o seguinte: eu vou tirar o logaritmo dos dois lados da minha equação. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer log da concentração de H+, que multiplica a concentração da minha base conjugada com a concentração do meu ácido, é igual a log de K. Aí você lembra daquela propriedadezinha logarítmica, né? Onde você tem que log de A vezes log de B é igual a log de A mais log de B. Então eu vou chegar aqui na minha equaçãozinha, eu vou ter log da concentração de H+, mais log da concentração da base conjugada, dividido pela concentração do ácido, é igual
a log de K? Certo? Então, agora, você tem que log da concentração de H+, mais log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido é igual a log de K. Tá? Então, você lembra daquela propriedadezinha que eu falei para vocês, o P, né? Que o P é menos log na base 10 de alguma coisa. Se você tem, por exemplo, Px, isso daqui quer dizer menos log na base 10 de x. Né? Então, você pode imaginar. Então, você pode imaginar que eu posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1, ou eu simplesmente multiplico os dois lados da equação por menos 1. Certo? Então, eu vou ficar com menos log da concentração de H+, com menos log da concentração de A da base conjugada sobre a concentração do ácido é igual a menos log de pK, menos log de K. Então, ó, menos log da concentração de H+ é pH. Aqui você tem menos log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido. E aqui você tem pK. Tá? Então, você pode dizer que menos log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido é igual a pKa menos pH. Ou, se você preferir, né, se você preferir, você também pode inverter. Tá? Você também pode inverter esse produto. Olha, quando chegou aqui, né? Você pode, por exemplo, eu posso inverter aqui. Esse símbolo aqui eu posso trocar a ordem. Né? Então, eu podia simplesmente escrever log de HA dividido pela concentração da base conjugada é igual a pKa menos pH. Né? Ou poderia ter trocado de novo a ordem dos produtos e ter colocado aqui log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido é igual a pH menos pK. Certo? Mas a equaçãozinha que eu mais gosto mesmo, aí você deixa tudo em função, então você deixa tudo em função do pH. A equação que você mais vai achar nos livros é essa daqui. Ó, esse daqui está desse lado da equação, não tá? Se eu passar ali para cá, ele vem o quê? Negativo, né? E esse daqui está aqui, se eu passar para cá, ele vem negativo. Né? Você imagina que é tipo algo como se fosse assim, né? 1 mais 3 é igual a 2 mais 2. Né? Aí você imagina que eu vou passar o 3 para cá e o 2 para cá. Né?
Aí você imagina que eu vou ficar com 1 menos 2, que é igual a 2 menos 3. Aí vai dar menos 1 dos dois lados. Continuo com a igualdade. Né? Então, eu posso passar esses termos um para cada lado. Aí eu fico com log da concentração da base, da concentração do ácido, menos pKa é igual a pH. Então, na prova, você vai usar essa equação aqui. Essa equação aqui, log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido, menos pKa é igual a pH. Isso daí, essa equação que você vai utilizar para calcular o pH de um tampão. Isso aqui é um exemplo. Você tem um ácido H, e o pKa dele é igual a 4. Você tem uma mistura equimolar do ácido e da base conjugada. Qual que é o pH dessa solução? Qual que é o pH dessa solução? Não precisa fazer cálculo. Né? Se você substituir na fórmula, estou falando que a concentração do ácido é igual à da base, né? Então, eu vou dizer... Ô, prof, só escreve um pouquinho mais pro lado, por gentileza. Tá. Então, ó, eu vou dizer a concentração da base, a concentração do ácido é igual à da base, né? É a mesma. Então, essa é igual a essa, você divide dois valores iguais, né? Vai dar 1. Quanto que é log de 1? 0. Então, nesse ponto, você chega aqui, já que isso daqui é 0, você chega aqui, pKa é igual a pH. Então, toda vez que você tem uma mistura equimolar do ácido conjugado com a base dele, desculpa, né? Toda vez que você tem uma mistura equimolar do ácido com a sua respectiva base conjugada, né, por exemplo, ácido acético e acetato de sódio, cloreto de amônio e amônia. Né? Toda vez que você tiver uma mistura equimolar do ácido com sua base conjugada, né, e vice-versa, né, a base com seu ácido conjugado, você vai ter pH igual a pKa. Tá? Então é engraçado que se você faz uma solução de ácido clorídrico, se você faz uma solução, então, por exemplo, se você faz uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, então se você tiver soluções de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro, e você também tem uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,01 Prof, tá dando mol por falha no litro. áudio. Está escutando agora? Tá melhor? Agora sim. É. Então, se você tem uma solução de ácido clorídrico 0,1 mol por litro, você vai ter um pH igual a 1. Se você tem uma solução de ácido clorídrico 0,01 mol por litro, você vai ter um pH igual a 2. Agora, se você tem um tampão, onde a concentração de ácido acético é igual à concentração de acetato, né? Ou seja, a concentração do ácido é igual à da base conjugada, não depende da concentração, se é 0,1 mol por litro, se é 0,5 mol por litro, ou se é 0,25 mol por litro.
sabe? Você tem tampões, né? Onde a concentração do ácido é igual à concentração da base conjugada, em concentrações diferentes. O pH de todas essas soluções vai ser igual. Vai ser sempre igual ao pK. Certo? Então, lembra dessa fórmula, essa formulinha. Desculpa, né? Aqui nessa formulinha não tem o menos, né? É o mais. Porque quando ele passou para cá, o menos ele ficou no P, né? Da mesma forma da mesma forma que o menos aqui ficou no P. Você tinha menos pKa, menos log, na base 10 da concentração de H+. Então, aqui é mais pKa e aqui é pH só. Tá bom? Ô, prof, Diga. tem uma dúvida ali. Só voltando ali quando dá zero, é por quê mesmo? Então, você imagina que você está aqui no termo logarítmico, tá vendo? Você está dizendo que a Sim. concentração desse é igual à concentração desse. Se esse é igual a esse, você está dividindo dois números iguais, entendeu? Se você dividir 8 por 8, quanto que dá? 1. 10 por Sim. 10, 1. O log de 1 é 0. Se esses dois termos aqui forem iguais, a razão deles dá 1. Log de 1 é igual a 0. Ah, tá, mas tipo, pode ser ácido e base, né, que o professor falou ali. Então, Com é a mesma sempre... concentração. É quando você... O tampão é quando você tem um ácido com a respectiva base conjugada. Por exemplo, o ácido acético e acetato. Quando a concentração do ácido é igual à concentração da base conjugada, o pH é igual ao pKa do ácido fraco. Beleza, prof, obrigada. A gente vai fazer mais... agora eu estou só mostrando um pouquinho das teorias para vocês, né? Estou mostrando as teorias envolvidas. Aí na aula que vem eu vou fazer mais exercícios. Eu vou fazer tudo pelo Excel. Aí acho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. E também eu vou mostrar para vocês como é que você desenha uma curva de titulação. Que o que eu quero ensinar para vocês nessa disciplina não são os conceitos de ácido e base, é como funciona a titulação ácido-base. Só que para você entender como funciona a titulação ácido-base, você tem que lembrar de todos os conceitos de ácido-base. Lembrar o que é um ácido fraco, o que é um ácido forte, lembrar o que é uma base fraca, o que é uma base forte e o que é o tampão. Né? Então, agora eu já ensinei para vocês o princípio do tampão. Agora eu vou fazer outra perguntinha para vocês. Se você tem uma solução de ácido clorídrico, o ácido clorídrico dissocia 100%. Para você calcular o pH é fácil, né? Você tem o ácido clorídrico, ele dissocia 100% para dar H+, mais L-. Para você calcular o pH dessa solução, é muito simples, né? Se eu falo que a concentração do ácido clorídrico é igual a 0,1 mol por litro, é só você fazer que pH é igual a menos log na base 10 da concentração do ácido. Você vai admitir que todo o ácido se dissocia como H+ e cloreto. Então, para eu calcular o pH, é fácil. Né? O pH dessa solução vai ser 1. Agora, se é uma solução de um ácido fraco, eu tenho um ácido fraco, eu sei que ele se dissocia parcialmente, né, para dar H+ e a base conjugada. Essa solução aqui do ácido fraco, ela tem uma concentração de 0,1 mol por litro. E o pK desse ácido fraco é igual a 10, e o Ka desse ácido fraco é igual a 10 elevado a menos 4. A constante de equilíbrio de dissociação da dissociação desse ácido é igual a 10 elevado a menos 4. Como que eu calculo o pH dessa solução? Prof, o áudio está falhando de novo.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não deu certo. Pessoal, vocês conseguem me escutar bem agora? Sim, prof. Qualquer coisa com áudio, vocês me avisam, tá? Às vezes ele desabilita o fone do headset, fica com o fone do computador, né? Então, obviamente, na medida que eu afasto para escrever na lousa, o áudio vai sumindo, tá? Já aconteceu isso na minha primeira aula esse semestre. Na medida que eu afastava da mesa, o áudio ia sumindo. Aí o pessoal escrevia no chat, mas eu estava escrevendo no quadro e usando o PowerPoint só quando eu terminei a aula que eu fui olhar o chat, né? Aí eu fui escutar a gravação, assim, quando eu estava no quadro, praticamente não tinha áudio. É, eu saí um pouquinho da sala agora no intervalo, eu acabei saindo da reunião também, né? O meu computador fechou a reunião, não sei por quê. Mas então é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês me avisam quanto ao áudio. Então vamos lá, como que a gente calcula o pH de uma solução de ácido fraco? Como que a gente calcula o pH de uma solução de ácido fraco? Vocês têm ideia de como que a gente poderia fazer isso? Calcular o pH de uma solução de ácido fraco? Então, a gente vai calcular o pH de uma solução de ácido fraco. Imagina o seguinte: você tem aqui o ácido fraco, ele está se dissociando. Ao contrário do ácido fraco, ele está se dissociando parcialmente em solução aquosa, porque ele é um ácido fraco. Então, você imagina que eu vou ter que usar o equilíbrio químico. Então, eu vou escrever a equação do equilíbrio químico, escrever produtos sobre reagentes, que é igual à constante de equilíbrio. Aí você vai pensar o quê? Bem, eu tenho aqui meu ácido fraco, está se dissociando em H+, e a respectiva base conjugada. Tá? Você tem aquela tabela, lembra da química geral, você tem aquela tabelinha de VQ. O I é inicial, então você imagina que a concentração inicial do ácido era F. Qual que é a variação? Você imagina que se eu gerar X-mol de H+, eu vou gerar X-mol da base conjugada. Tá? E no equilíbrio químico, a concentração do ácido vai ser F menos X, a concentração de H+ vai ser X, e a concentração da base conjugada vai ser X. Se eu substituir isso daqui na equação do equilíbrio químico, eu vou ter X vezes X dividido por F menos X é igual a K. Então, você imagina que nesse momento eu caio numa equação de segundo grau. Então, eu resolvo a equação de segundo grau, acho o valor de X, que é a concentração de H+, faço menos log na base 10 da concentração de H+, e acho pH. Só que eu não estou com paciência de resolver a equação de segundo grau. O que a gente pode fazer? Eu não quero resolver a equação de segundo grau. O que a gente pode fazer? Você pode imaginar que a constante de equilíbrio é igual a 10 a menos 4 e a concentração do meu ácido é 0,1
mol por litro. Então, você pode imaginar que esse ácido vai se dissociar muito pouco. Esse ácido vai se dissociar muito pouco. Então, se eu fizer uma aproximação de F menos X é praticamente igual a F. Prof, tá falhando o áudio. É. Poxa. Eu acho que deve ter resolvido. Se não resolveu, semana que vem eu vou dar aula com o meu headset gamer que eu comprei no começo de 2020 para dar as aulas no início da pandemia. Você gravar as aulas com áudio do computador do PC, ela acabava ficando com áudio ruim as aulas, né? Então Ô, eu prof, eu comprei um. acho que Ah, quando o prof fica mais perto do computador, ele melhora o áudio. É acho que só o quando fica computador, muito longe. acho que é isso, não está funcionando o headset. Deixa eu... Será que talvez deixar no microfone do computador ele não consiga pegar a voz? vou me afastando, vocês me falam se o som vai piorando. Estou afastando no notebook, o som está piorando? O som está piorando, eu estou afastando do notebook. Por enquanto não. Normal. Estou do outro lado da sala. O som tá bom agora? Tá bom. É, eu só liguei e desliguei o headset que eu estava usando. Só liguei e desliguei o headset. Eu acho que resolveu o problema, então. Bem, então, só... Até mais. Então, só para terminar essa ideia, né? Eu falei, mas eu não quero resolver a equação de segundo grau, né? Eu quero simplificar os cálculos, né? Então você pode fazer uma boa aproximação que f menos x é praticamente igual a f, né? Você faz aquela presunção de que f vai ser muito maior do que x, né? Então isso daqui não vai alterar muito nos cálculos. Então vamos lá. Eu vou fazer. Alô? Alguém falou comigo? Não, prof. Ah, tá. Então o que que eu vou fazer? Eu tinha que x ao quadrado dividido por f menos x é igual a k. Eu fiz uma aproximação de que isso daqui é praticamente, que f menos x é praticamente igual a f. Então eu chego que x ao quadrado dividido por f é igual a k. Então eu posso dizer que x ao quadrado é igual ao k vezes f. Então eu posso dizer que x é igual a k vezes f elevado ao meio, né? Você sabe que raiz quadrada de a é igual a elevado ao meio, né? Então aqui, nesse momento, eu vou tirar o logaritmo dos dois lados. Então eu vou fazer log de x é igual a log de k vezes f elevado ao meio.
Aí você lembra daquela propriedade logarítmica de que log de A vezes log de B é igual a log de A mais log de B. E você sabe que log de A elevado a N é igual a N vezes log de A. Então, utilizando essas duas propriedades logarítmicas aqui, eu chego que log de x é igual a log de Ka mais log de F dividido por 2. Eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1. O x está sendo representado pela concentração de H+. O que é menos log na base 10 da concentração de H+? pH. O que é menos log de Ka? pKa. E aqui, menos log de F dividido por 2. Então, você vai utilizar essa equação aqui para calcular o pH de uma solução. Você vai usar essa equação aqui para calcular o pH de uma solução, de ácido fraco. Então, por exemplo, no caso desse exercício que eu dei para vocês, eu falei que a concentração do meu ácido era 0,1 mol por litro. E eu falei que o Ka desse ácido era 10 a menos 4. Né? Ou seja, o pKa dele, né, é menos log na base 10 do Ka, né, que é 10 a menos 4. Tá? Então, você tem que o pKa desse ácido era 4. Se eu quiser saber o pH de uma solução de um ácido fraco que tem concentração de 0,1 mol por litro e pKa igual a 4, basta eu utilizar essa equação aqui para fazer o cálculo. pKa, pH é igual a pKa menos log de F dividido por 2. Tá? Então, não se esqueça que aqui o F é igual a 0,1. 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1, correto? 10 elevado a menos 1. Então, você tem menos com menos, ó, vai cair o expoente, menos com menos, mais. Então, você tem 4 menos 1 dividido por 2. Então, você tem 5 dividido por 2, você tem um pH de 2,5. Viu como é simples? Viram como é simples calcular o pH de uma solução de ácido fraco? Pessoal, vocês sabem como é que a gente correlaciona Ka com Kb? Vocês lembram como é que a gente correlaciona Ka com Kb? Olha, Ka é a constante de dissociação ácida, né? Então, por exemplo, eu tenho um ácido HA que está se dissociando para dar H+, mais a respectiva base conjugada. Eu vou dizer que a concentração de H+, multiplicado pela concentração da base conjugada, dividida pela concentração do ácido, é igual a Ka. Eu posso dizer que essa base conjugada reage com a água para dar o ácido conjugado
mais OH menos. Certo? Se eu juntar essas duas reações, né? Ó, então, essa daqui é a constante de dissociação básica. Ó, se eu escrever produtos sobre reagentes, esse daqui é o KB, é a constante de dissociação básica, né? Então, eu posso fazer até um exemplo mais realista para vocês disso tudo. Olha, aqui eu tenho o amônio se dissociando para dar amônia mais H+. Aqui eu tenho a amônia reagindo com a água para dar amônio mais OH-. Se eu somar essas duas reações, ó, ácido conjugado dissociando para dar a base conjugada mais H+. Base reage com a água para dar o ácido conjugado. Se eu somar essas duas reações, ó, eu vou cortar o amônio com amônio, amônia com amônia, e eu vou chegar na água se dissociando para dar H+, mais OH-. Então, você imagina que essa daqui é Ka, essa daqui é Kb, e essa daqui é Kw. Então, dessa forma, a gente pode escrever que Ka vezes Kb é igual a Kw. Essa daqui é uma outra relação que vocês têm que se lembrar durante o curso. K vezes Kb é igual a Kw. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, eu falei que a gente tinha um ácido fraco. A gente tinha um ácido fraco em que o Ka dele era 10 elevado a menos 4. Então, você imagina que esse ácido fraco, ele se dissocia para dar H+, mais a base conjugada. Qual que é o Kb dessa base conjugada? Quando essa base aqui reage com água para dar o ácido mais OH-. Qual que é o Kb dessa reação? Qual que é o Kb dessa base conjugada? Qual que é o Kb dessa base conjugada? Qual que é o Kb dessa base conjugada? Bem, é fácil, né? A gente deduziu que Ka vezes Kb é igual a Kw, onde Kw é igual a 10 elevado a menos 14. Então, eu posso dizer que Kb é igual a Kw dividido por Ka, né? Então, você coloca 10 elevado a menos 14 dividido por 10 elevado a menos 4. Aí você usa a propriedade dos expoentes, né? Você tem menos 14 menos 4, que vai dar 10 elevado a menos 10. Então, você imagina que se o ácido tem Ka 10 elevado a menos 4, a base conjugada vai ter Kb 10 elevado a menos 10. Então, outra relação que você tem que levar desse curso é o quê?
Outra relação que você precisa saber nesse curso. Outra relação que você precisa saber nesse curso, qual que é? A gente acabou de deduzir, K vezes KB é igual a KW, onde KW é 10 elevado a menos 14. Você pode tirar o logaritmo dos dois lados da equação, né? K vezes KB é igual a log na base 10 de 10 elevado a menos 14. Tá? Então, aqui você aplica aquela propriedade logarítmica, onde log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Você aplica essa propriedade logarítmica e você vai cair em quê? Você vai cair em, multiplicando os dois lados da equação por menos 1, você vai cair que pKa mais pKb é igual a 14. Então, no exemplo anterior, a gente falou que era um ácido fraco que tinha pKa igual a 4. Se eu quisesse saber o pKb da base conjugada, era só utilizar essa relação aqui, pKa mais pKb igual a 14. Era só utilizar essa relação. Então, ó, eu teria aqui pKb é igual a 14 menos pKa. Ou seja, pKb é igual a 14 menos 4 e é igual a 10. É exatamente o que a gente achou no quadro anterior, né? Você imagina que, nesse caso, KB é igual a 10 elevado a menos 10. Se eu quisesse saber o pKb, era só fazer menos log na base 10 de 10 elevado a menos 10. Ia dar menos 10, que é 10. Imagina que são resultados exatamente iguais, que a gente obteve nos dois lados da lousa. Então, não se esqueçam dessas relações. pKa mais pKb é igual a 14, pKa vezes pKb é igual a pKw. Não se esqueçam dessas relações. Perfeito. Então, vamos para a última parte da aula de hoje, para a gente poder ir embora. Agora, a pergunta é a seguinte. Anteriormente, eu tinha falado que eu tinha um ácido e o pKa desse ácido era 4. Agora eu estou falando para vocês que eu tenho uma solução da base conjugada desse ácido, cuja a concentração é 0,1 mol por litro. Eu quero saber qual que é o pH dessa solução. Como que a gente resolve isso daí? Ó, da mesma forma que a gente resolveu o exercício anterior. Então, agora, você vai ver como é que calcula o pH de uma solução de base fraca. Como é que calcula o pH de uma solução de base fraca? Ó, você imagina que a base fraca vai reagir com a água para dar o ácido conjugado mais OH-. Lembra daquela tabelinha da química geral IVQ, né? Concentração inicial, variação, concentração no equilíbrio químico. Chemical equilibra, né? Então, você imagina que a concentração inicial da base era F. Se a base gerar X-mol,
de OH-, ela vai gerar X-mol do ácido conjugado. Então, no equilíbrio, a concentração da base vai ser F menos X, a concentração do ácido conjugado vai XX e a concentração de OH- vai ser X. É tudo exatamente igual como no exercício anterior, só que no exercício anterior X era igual à concentração de H+. Nesse exercício aqui, X é igual à concentração de OH-. Afinal de contas, a gente está lidando com o cálculo de pH de uma solução de base fraca. Então, você imagina o seguinte, a gente vai substituir isso daqui na equação do equilíbrio químico, a gente vai ter x² dividido por F menos X, que é igual a KB. Eu vou fazer a mesma simplificação que eu fiz no exercício anterior, eu vou assumir que F menos X é praticamente igual a F. Então, eu vou cair na equação que x² dividido por F é igual a KB. Eu vou passar o F para cá multiplicando, eu vou ter que x² é igual a KB vezes F. Eu vou falar que x é igual a KB vezes F elevado ao meio. Eu vou aplicar as mesmas propriedades logarítmicas que eu tinha aplicado anteriormente, e eu vou fazer que log de x é igual a log de KB mais log de F dividido por 2. Aí agora, nesse caso, lembra que x é igual à concentração de OH-, eu vou multiplicar os dois lados da equação por menos 1, aí eu tenho que menos log na base 10 a concentração de H-, ó. Menos log na base 10 da concentração de OH-. Isso daqui é igual a POH. Menos log na base 10 de KB, isso é igual a PKB. Então, eu vou chegar na equação que POH mais PKB menos log de F é igual a 2. Lembra dessa equação? Essa equação você vai utilizar para calcular o pH de uma solução de base fraca. Essa equação você vai utilizar para calcular o pH de uma solução de base fraca. Certo? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Eu falei que a concentração dessa base fraca era 0,1 mol por litro. Se o pKa é igual a 4, então você sabe que o pKb é igual a 14 menos 4, que é igual a 10. É só você substituir nessa equação, você vai ter que POH é igual a 10, menos com menos mais 1, dividido por 2. Então, você vai ter 11 dividido por 2, que é igual a 5,5. Calma que eu não perguntei qual que é o POH, eu perguntei qual que é o pH. Então, você lembra mais uma vez daquela reação em que pH mais POH é igual a 14. Você diz para mim, então, que o pH é igual a 14 menos 5,5. E você diz para mim que o pH dessa solução vai ser igual a 8,5. Vocês entenderam como é que calcula
o pH da base fraca. Como é que calcula o pH de uma solução de ácido fraco? Entenderam como é que faz os cálculos? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, prof, para mim tá tranquilo. Ah, que ótimo. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Na aula que vem, a gente faz um quiz do Kahoot para ver se vocês entenderam. E a gente resolve alguns exercícios no Excel. Aí eu vou mostrar para vocês a parte mais importante do curso, que é, quer dizer, eu só usei a aula de hoje para explicar para vocês como é que funciona os conceitos primordiais de ácidos e de bases. O que eu quero ensinar para vocês é como é que funciona a curva de titulação ácido-base. Como é que funciona a curva de titulação ácido-base. Aí eu vou mostrar para vocês a curva de titulação ácido-base, né? E a gente vai fazer alguns exercícios de titulação. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês, então, na semana que vem, nesse mesmo horário. Agradeço muito a presença de todos, né? E é que eu falei, quem quiser assistir a aula de maneira presencial, pode ficar à vontade. Eu estou aqui na FURB transmitindo a aula da sala de aula. Então é isso, pessoal. Muito boa noite a todos. Um ótimo final de semana e até a semana que vem. Valeu.